E aí, galera do Boteco, beleza? Bom, é o seguinte, como vocês podem perceber, tá no final do mês e só agora eu consegui parar pra fazer vídeo. Ultimamente eu tenho sido um menino muito mal. Mas, tô aqui hoje, tô resfriado, tô zoado. Resolvi fazer um vídeo e como eu tenho que fazer 2 vídeos, eu resolvi fazer um vídeo grande e cortar ele em 2 pedaços. Eu vou chamar de uma série, uma minissérie, chamada Brincadeira de Criança. Brincadeira de criança. Não tem nada a ver com essa musiquinha. Tira, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Bom, então é o seguinte, algumas coisas eu me lembro de quando eu era pequeno, na década de 80, 70, e eu gostaria de relembrar aqui para a gente matar a saudade. Lembrando que eu sou o tiozinho do boteco, sou mais velho, né? Eu sou aquele que tem que pagar a conta no final. Então, assim, comecei a lembrar algumas coisas e eu queria, assim, citar aqui algumas coisas que eu fazia quando eu era moleque. Bom, uma das primeiras coisas que eu lembro da minha época de criança é que a gente via gibi. Pois é, gibi. Tipo, gibi é uma história em quadrinhos pequena, desenhado. Eu acho que todo mundo sabe o que é gibi, né? Mas a gente não vê as crianças de hoje lendo gibi, assim, cara. As crianças de hoje só jogam videogame. E depois crescem e viram maníacos loucos e compram armas e saem matando todo mundo, assim, na vida real. Bom, então vamos lá. Além de ler gibi, cara, a gente brincava na rua todo dia, assim. Não era igual hoje que a gente não pode sair na rua porque tem muito carro. Uma das coisas que a gente fazia, assim, na época era jogar peão. Então a gente enrolava o peão lá num barbante, jogava e brincava com aquilo ali. E a gente tinha 2 estilos de jogar peão. Um estilo chamava estilo sela. Então assim, a gente fazia um círculo no chão e você tinha que rodar o seu peão dentro daquele círculo. E aí você jogava o seu e as outras pessoas jogavam todos ao mesmo tempo. E se eu conseguisse jogar o meu peão e batesse no seu e o seu saísse do círculo, o seu peão virava meu peão. Eu ganhava o seu peão se eu tirasse ele do círculo. Esse era um tipo de brincadeira de peão sela. E tinha uma brincadeira que a gente chamava de quebra-quebra. O único objetivo do jogo era quebrar o peão das outras pessoas. Era jogar o peão de cima no meio do seu peão e quebrá-lo em quantos pedaços fossem possíveis. Bom, aí teve uma fase que era o ioiô, né, cara? Aqueles ioiô da Coca-Cola. A gente comprava uma Coca-Cola e ganhava um ioiô. E eu lembro que nessa época a gente ficava, assim, procurando pessoas que soubessem fazer aquelas coisas loucas lá que deixavam o ioiô rodando no meio de um sei lá, vocês sabem aquele bagulho, né? Procurem no YouTube aí que vocês vão ver. E assim, a gente ficava procurando quem sabia fazer pra ensinar a gente, porque naquela época não tinha internet, você não conseguia olhar no YouTube e descobrir como se faziam as coisas. A gente tinha que aprender tentando, mexendo, até conseguir fazer aqueles triangulinhos e o ioiô ficava no meio rodando, era bem legal. Depois você soltava e tudo mais. Eu acho que tinha um monte de estilo de jogar ioiô, assim, e os que não existiam a gente criava também. Bom, tinha uma outra brincadeira que chamava Estrela Nova Sela. Estrela Nova Sela era mais ou menos assim, a gente pegava umas 7, 8 pessoas, tirava tipo 2 ou 1, tal, até sobrar um idiota. Esse idiota ele ia ficar tipo de cócoras e a gente vinha pulando. Primeiro o cara da fila era quem chamava as brincadeiras nessa Estrela Nova Sela. Então a pessoa pulava o cara e falava alguma coisa, tipo, cada macaco no seu galho. Aí a pessoa que estava abaixada de cócoras tinha que levantar e pegar alguém que passaria, portanto, a ser a pessoa que ficava de cócoras. E assim, cada macaco no seu galho, a gente tinha que subir em alguma coisa, tirar os 2 pés do chão e o cara não podia te pegar. Então ele tinha que pegar alguém antes dessa pessoa conseguir subir em alguma coisa. Aí tinha, sei lá, confusão na porta do Maracanã. A primeira pessoa pulava e ficava de lado. O próximo que pulava, ele já dava uma bicuda no cara. E aí a gente ia fazendo um corredor da morte, assim. Todo mundo que passava, a gente descia a porrada, assim, até o último, né? Pular saco de arroz era legal também. A pessoa pulava assim, pular saco de arroz, e já abaixava. Aí o segundo tinha que pular os 2, né? O cara que tava de cócoras, que era a cela, e o outro que foi quem pediu. E aí, assim, sucessivamente. Quanto mais longe você estivesse na fila, mais gente você tinha que pular. Bom, tinha um monte, assim, tinha, eu não lembro o que era, pastel com alguma coisa, que aí era pastel, você dava um tapa nas costas da pessoa da cela e ovo frito, eu acho, era pastel com ovo frito, um negócio assim, pastel com batata, e a gente batia a mão e dava uma porrada assim e pulava. E é legal porque, tipo, a gente não se machucava, meu, a gente brincava assim, era uns tapinhas que doía, mas era legal, assim, não era fazer o quê, né? Se você fosse a cela, você tinha que aguentar. Bom, outra brincadeira que a gente fazia direto era o dono da rua. Então, como funciona o dono da rua? O dono da rua, assim, a gente ficava todo mundo de um lado da rua e a gente tinha que atravessar até o outro lado e ficava um cara no meio. Esse cara geralmente era o trouxa que perdia no 2 ou 1. E ele tinha que pegar a gente, então a gente saía correndo, assim,
tinha que atravessar a rua e esse cara pegava. Se ele pegasse você, aí ficavam os dois no meio da rua e o resto ficava pulando de um lado pro outro. E às vezes pra dificultar um pouco, pra facilitar pro cara que tava no meio da rua, a gente fazia dono da rua com um pé só. Então você só podia atravessar a rua pulando num pé só. E se ele te pegasse, você ficava no meio e podia ajudá-lo, né, a pegar o resto da galera. Bom, outra brincadeira que a gente fazia muito era o rouba-bandeira. O rouba-bandeira é legal, eu já vi até em escola de educação física, até hoje o pessoal parece que brinca. Então como funcionava o rouba-bandeira? A gente pegava na verdade a gente não tinha dinheiro para fazer as bandeiras, então a gente pegava uma garrafa PET de Coca-Cola, de qualquer outro refrigerante, e deixava de um lado, aí fazia uma linha no meio do campo, isso é tudo na rua, né? Desenhava com tijolo assim, a metade, e na outra metade a gente colocava outra garrafa. Ficava um time de cada lado e assim, tinha uma zona neutra, que era no meio, a gente deixava uma zona neutra, então assim, você tinha que buscar a bandeira do outro lado, no outro campo. E ninguém podia encostar em você. Se encostasse, você ficava congelado no campo dele. Se você conseguisse chegar até a zona neutra, já era legal. Então a gente ficava ali e tinha que roubar a bandeira do outro lado e trazer a bandeira de volta até o seu lado. Bom, outra coisa que a gente fazia, brincava muito, era de queimada. A queimada, como é que funciona? Você pegava uma bola e saía dando pancada nas pessoas que ficavam lá no meio. E se essa pessoa pegasse, ficava um cara de um lado e um cara do outro. E no meio ficava a galera. E você tinha que queimar. Se você queimasse a pessoa, ou seja, a bola pegasse nela, ela tinha que sair e deixava quanto menos pessoas melhor. A última que ficava era quem ganhava. E as primeiras que a gente dava a bolada era quem iria depois dar a bolada nos outros. Nesse mesmo estilo assim de campo e tal, a gente jogava taco. E como que era jogar taco? Jogar taco é muito legal. A gente pegava pedaços de madeira para ser tipo taco de beisebol e fazia uma cela redonda onde a pessoa ficava dentro com o taco e colocava uma garrafa, uma latinha de óleo, alguma coisa assim, dentro dessa cela. O objetivo de quem tava com o taco é proteger aquela lata de óleo, não pode deixar cair. E aí atrás de quem tava com o taco ficava uma pessoa com uma bolinha de tênis. Esses eram os arremessadores. E eles tinham que jogar a bolinha lá na outra cela e derrubar a latinha. E tipo, o cara ficava com o taco lá dentro e não podia deixar. Se você batesse na bolinha com o taco e ela fosse pra trás, era uma pra trás. Com 3 pra trás, você entregava o taco. A única possibilidade de fazer ponto é quem tá com o taco na mão. Aí assim, se você tivesse com o taco pra cima, não tivesse com ele encostado no chão e alguém derrubasse a latinha, até com o pé mesmo, você tinha que entregar o taco, porque você tinha que ficar com o taco no chão dentro da cela. Quando você dava uma tacada boa, que a bolinha ia longe, a gente saía, corria até o meio do campo e batia um taco no outro, e isso valia 2 pontos cada vez que a gente fazia isso. Acho que era 22 que acabava, uma coisa assim. Assim, a regra era se eu pegasse, desse uma tacada e o cara que era o arremessador do outro lado, ele pegasse a bolinha no alto, não deixasse a bolinha pegar no chão, você entregava o taco instantaneamente. Se eu desse uma porrada e ele tivesse que correr atrás da bolinha, enquanto ele corria a gente fazia os pontos. Ele tinha que voltar com a bolinha até próximo da latinha pra gente poder pôr o taco no chão e não deixar mais ele ganhar o taco. Outra brincadeira que a gente fazia muito era esconde-esconde, né? Esconde-esconde é uma pessoa que era a sortuda do final, dos 2 ou 1, do par ou ímpar, tá? Ia no muro e ficava escondida, com o olho escondido contando, geralmente até 50, e o resto da galera ia se esconder. Essa brincadeira gerou muitos filhos, assim, na galera, né? As mães adolescentes começavam por aí. Bom, então, aí outra brincadeira que a gente tinha era o pega-pega. Pega-pega era legal. Você tinha, sei lá, 30 pessoas e um cara que era o trouxa, que saía por último de novo no 2 ou 1, no par ou ímpar, ele tinha a obrigação de pegar alguém, assim, ele tinha que encostar, correr atrás, encostar em alguém. A partir do momento que ele encostava, essa pessoa que ele encostou passava a ser o bobo da vez, né? E ele tinha que pegar alguém menos aquela pessoa que encostou nele. Então, e era engraçado que a gente corria pra caramba o tempo todo e não cansava. A saúde não era igual hoje, assim. A gente corria pra valer mesmo, a gente corria a rua inteira. Bom, agora vamos falar de carrinho de rolemã, né? A gente fazia muito carrinho de rolemã na época. A gente ia nas mecânicas de carro e pedia pra conseguir aqueles rolamentos, que são os rolemãs, pra gente fazer carrinho, e os nossos pais ajudavam a gente nessa época a fazer carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã também a gente tinha 2 estilos, assim, que a gente brincava. Um estilo era o estilo livre, aquele que a gente ia no começo da rua, a minha rua era bem descida, e a gente descia no pau, correndo, desde lá de cima e, sei lá, pra parar era Deus que ajudava, porque não tinha muito como parar não. A parada ou a gente rodava de lado e muitas vezes o carrinho levantava um lado e a gente saía rolando, você e o carrinho abraçados, ou a gente colocava o calcanhar no chão e tal, e assim vai. Bom, um outro estilo era o carrinho de rolemã com pista. Pista. A gente fazia desenhos com tijolo, com pedra, a gente desenhava uma pista, colocava alguns obstáculos e a gente tinha que todo mundo ia andando, descia a rua e de repente você entrava dentro da pista e tinha que fazer todos os contornos, as curvas e tal da pista. E quem fizesse isso em menos tempo e sem cair, ganhava a competição. Bom, a gente tinha uma brincadeira assim que
era pular cordão, né? No interior ainda tem muito essa coisa de pular cordão. Então a gente fazia uma corda, um barbante, e tinha uma série de brincadeiras que a gente ficava pulando o cordão e fazendo algumas. Eu não lembro muito bem dessa, mas eu sei que tinha. Bom, por que não a gente lembrar de pular corda, né? A gente pulava corda bastante mesmo. E hoje em dia tenta pular corda hoje, pra você ver. É muito difícil pular corda. E a gente ficava pulando corda o dia inteiro. Ficava uma pessoa de um lado e outra do outro, longe, assim, uma da outra, com uma corda grande e ficava pulando. Bom, a gente também brincava de fazer estilingue, né? A gente sempre tinha estilingue na mão. Lá onde eu morava, tinha um senhor que vivia lá na nossa rua também, e ele tinha um monte de árvore no quintal. E a gente ia lá e falava, ô, deixa eu pegar aí uma forquilha e tal. Forquilha é um pedaço de madeira, que é em forma de V, né? E a gente cortava assim e tirava a casca dessa forquilha e fazia o estilingue nela, né? Bom, e estilingue era bem útil, né? Pra tudo, assim. Jogava pedra em tudo. Uma coisa que a gente brincava muito também chama salada mista. Salada mista era legal. Salada mista, assim, era beijo, abraço, salada mista. Então a gente pegava uma pessoa e tampava os olhos dela e falava assim, e aí, é esse? Não, é essa? Aí a gente sentava todo mundo, assim, as crianças, e ficava, é esse, é essa, tal, é esse. O que você quer dele? Aí podia dar um aperto de mão, um selinho, um beijo na boca, um amasso, e aí ia. E era legal, às vezes você dava um beijo na menina que você, pô, se fosse no natural, talvez você não conseguisse dar um beijo nela. Abria a possibilidade. Bom, e aí, vamos lá, tem mais. Pega, carrinho de rolemão. Na garganta tá uma bosta. Era bem legal. Eu lembro que lá na rua que eu morava, tinha um senhor que também morava na rua. Eu lembro na rua, tá zoado hoje, hein? Puta merda.